Bom, então a nossa ideia hoje é apresentar a quinta versão do Guia PAC Covid-19 para a UPA. Essa quinta versão ela está alinhada a todos os nossos orientações, nossos protocolos em relação ao manejo da Covid na Secretaria Municipal de Saúde. Tem algumas pequenas novidades que a gente vai ver e a ideia também é a gente revisar alguns conceitos nessa web para relembrar algumas coisas, fixar algumas orientações. Então, quem vai apresentar a web vai ser eu, Ronaldo, sou médico de família, estou no departamento de gestão da clínica e atuo clinicamente também no ambulatório da PrEP, da profilaxia pré-exposição ao HIV, na Policlínica do Centro. Eu vou deixar agora a Fernanda se apresentar também. Olá, eu vou estar junto com o Ronaldo hoje. Meu nome é Fernanda Melchior, sou médica de família e comunidade também. Estou no departamento da gestão da clínica junto com o Ronaldo e atuo clinicamente no Centro de Saúde da Trindade. Perfeito, então vamos lá. Então, o PAC Covid, para a UPA, na sua quinta edição, ele foi publicado no dia 13 de outubro agora. Ele é uma versão de um protocolo voltado para a UPA com base no PAC adulto, que a gente usa na atenção primária e que todos os profissionais da UPA podem ter acesso também. A gente tem a versão impressa e digital. E ele é voltado especificamente para adultos, então a gente não tem uma versão para criança, apesar de que algumas das questões a gente pode também aplicar no manejo da criança, principalmente em relação a notificações de caso suspeito, orientações de isolamento e tudo mais. Mas a versão é voltada para adultos, né? Essa versão da UPA, ela não se pretende propor qual é o protocolo de atendimento dos casos que configuram síndrome respiratórias agudas, né? Então, ele pressupõe o atendimento dos casos que são urgências clínicas, mas não necessariamente um caso que seja uma emergência clínica, né? Isso a gente entende que a UPA tem seus próprios protocolos. Aqui a gente tem um passo a passo de como usar o guia. Depois eu acho que é interessante que quem usa o guia, que a ideia é usar ele para tomar de decisão frente ao paciente, né? Ele tem uma estrutura voltada justamente que você possa fazer o estudo imediato. Você está em dúvida sobre uma determinada questão frente ao paciente ou quer revisar a orientação que tem que ser dada sobre qual teste realizar, por exemplo, se o paciente tem ou não critérios para fechar a notificação, ele tem uma estrutura específica que apresenta essas informações. Então, baseado em algoritmos, onde a gente vai seguindo um algoritmo frente às questões clínicas do paciente. E a gente também trabalha com setas, tanto de retorno como setas direcionais, que remetem a outras páginas dentro do guia. E a gente tem algumas cores que diferenciam a questão do escopo de prática dos profissionais médicos e de enfermagem, com base no protocolo de enfermagem. Então, tudo que está em preto, a gente entende que pode ser realizado tanto por médicos como enfermeiros. O que está em laranja são questões exclusivas do profissional médico e aquilo que está em verde pode ser prescrito por enfermeiros. E a gente vai encontrar também muito no guia a orientação de escuta, que remete à questão de que, naquela situação, o profissional deve buscar a ajuda de colegas mais experientes ou ferramentas de discussão de apoio matricial, né, de discussão de casos, inclusive o nosso grupo de apoio matricial que a gente tem disponível a todos. O conteúdo do guia, então, ele está distribuído aí na página 3, onde vocês podem acessar diretamente a página que interessa, né? Então, quando vocês começarem a usar o guia, comecem por essa página para acessar a página que interessa. Vou destacar especialmente a página 6, que é aquele paciente que não precisou de uma atenção urgente, no sentido não era uma SRAG, como a gente vai manejar ele, né? Para decidir se ele é um caso suspeito ou não. A página 7, que a gente decide qual teste fazer. A página 8, que a gente maneja o paciente que tem indicação de RT-PCR e que ainda não foi testado, né?
o que a gente deve orientar enquanto ele aguarda a testagem. E a gente tem daí o resultado das páginas de resultado 13 do teste rápido reagente, para o caso suspeito, a 15 do teste rápido não reagente, que tem a ver com o fato da UPA, principalmente, oferecer oportunamente, no tempo indicado, a testagem rápida também. E as demais páginas, depois vocês olham. Então, aqui tem o resto das páginas disponíveis no índice, né? A gente tem uma nova página agora, a 44, que trata da síndrome pós-Covid, que busca trazer algumas orientações para vocês, visto que a gente tem cada vez mais essa descrição de sintomas persistentes de Covid-19 após a fase aguda em diversos pacientes, e essa literatura tem crescido. A gente tentou trazer um pouco uma revisão do que fazer frente a essas situações, como identificar. Então, essa seria a novidade aí. Reforçar para vocês que a gente tem o grupo de apoio Covid, é um grupo de WhatsApp aberto, tanta pessoa pode entrar e sair do grupo à vontade, e ele serve para qualquer dúvida clínica que vocês venham a ter e gostariam de uma resposta mais on demand, mais rápida, né? Para acessar, basta colocar no navegador do celular esse endereço, bit.ly aqui, que ele remete à entrada automática no grupo. Então, fica aí a dica aí para vocês que tiverem alguma dúvida, usarem o grupo de apoio para responder as dúvidas clínicas de vocês. A gente preparou alguns questionários, 3 quiz. A gente vai passar o primeiro. Então, gente, na primeira pergunta, né, um paciente com tosse e dor de garganta, era a questão se ele fecha critério para caso suspeito de Covid-19. E realmente todo mundo acertou, ele fecha critério para caso suspeito, deve ser notificado como B972, e é válido lembrar que ele só vai ser confirmado como um caso, só vai entrar como caso ativo realmente no covidômetro, depois que a gente tiver o PCR positivo dessa pessoa, né? E assim na sequência também, paciente com febre e anosmia, fecha critério para caso suspeito de Covid-19, também fecha critério. A anosmia é o critério novo que entrou, né? E agora, junto com a febre por si só esses 2 sintomas já fecham um critério como suspeito e devem ser notificados também como B972. No terceiro é febre e calafrio. E esse é talvez o que deixe um pouco de dúvida ainda, né? Por conta da questão do calafrio, muitas vezes ser uma sensação mais subjetiva e tudo mais, mas o critério está bastante amplo, e está bastante amplo no Ministério da Saúde mesmo. E a pessoa com febre e calafrio atualmente, ela também é notificada como caso suspeito. Então, só a febre e o calafrio em si já entram como B972 e também vão realizar o PCR. A outra pergunta que a gente tem ali depois na sequência é se o paciente que é contato de caso confirmado realizou o PCR e enquanto aguarda o resultado, ele começa com tosse. O que a gente vai fazer com essa pessoa, né? Essa pessoa tem que ser notificada como caso suspeito? E a resposta é sim. Só o contato com o caso confirmado por si só é um vínculo epidemiológico forte o bastante para que a pessoa com um único sintoma vire caso suspeito e vire realmente um B972. O U079 é o paciente que é contato de caso confirmado sem nenhum tipo de sintoma. Na sequência, na pergunta 5 ali, é exatamente sobre isso. Se a gente vai notificar o contato de caso suspeito, e a resposta na realidade é que não, a gente só notifica o contato de caso confirmado. O contato do caso suspeito, a gente restringe, orienta e aguarda o resultado do caso índice para que a gente possa realmente notificar aquela pessoa como o 079 e agendar a testagem dessa pessoa na sequência. Vamos seguir, Rô? Certo, perfeito. Obrigado, Fê. Então, agora para fixar um pouco então com vocês, apresento para vocês os critérios, né? A gente teve uma alteração dos critérios agora recentemente, que foi no começo de agosto, né? Uma alteração do Ministério da Saúde que tornou os critérios mais sensíveis. Não sei se vocês lembram, antes o critério precisava ter sempre febre, né? Como um dos critérios a serem, os sinais a serem considerados. E desde meados de agosto, né, a gente tem que a pessoa pode ter 2 ou mais dos seguintes, não necessariamente precisa ser um deles febre. Então, a gente teria
febre aferida ou referida como um dos sinais, então vocês percebam que, inclusive, a febre referida, ela deve ser considerada. Lembrar também ali no asterisco que no idoso a gente pode ter situações de apresentação sem febre e pode se apresentar confuso, com sonolência, irritabilidade, inapetência, e a gente vai considerar, então, como um sinal. Tosse, tanto faz a tosse, com ou sem catarro, né? A gente até tem no PAC algumas orientações de que tosse é essa, né? A gente também pode levar em consideração que temos situações em que o paciente tem uma tosse crônica, então a gente vai avaliar uma piora da tosse, uma tosse diferente, como um sinal. Dor de garganta, coriza, nariz escorrendo, nova alteração de olfato ou paladar, calafrios, então, como a gente comentou, né, é um sintoma, né, subjetivo, mas que também é contado isoladamente como um sinal e sintoma, né, e dor de cabeça. Então, eu posso ter uma combinação de qualquer um desses dois, que vai me levar, então, à notificação como caso suspeito. Então, eu posso ter um caso de tosse e calafrio, que já me leva a notificar como um caso suspeito e fazer toda a orientação. Da mesma forma, eu posso ter calafrio e febre, como a gente comentou, que também me leva à necessidade de notificar. Ou dor de cabeça e calafrios também. Então, é bastante sensível, né? A notificação se dá pelo CID B972 e é importante colocar que a síndrome respiratória aguda grave, de um modo geral, ela também é notificada como B972. A gente tem esse quadro do lado que nos leva também a lembrar que o raciocínio clínico, né, o julgamento clínico do profissional pode levá-lo a, mesmo frente a um paciente, às vezes, que tenha uma dor de cabeça e uma coriza, poder até considerar que não se trata de um caso suspeito, se a pessoa tem uma cefaleia tensional ou se ela está frente a um caso de rinite, por exemplo, né? Então a gente vai também levar em conta isso, mas é bom estarmos sempre em alerta, pois a sensibilidade para a notificação de Covid deve realmente ser alta, visto que, e principalmente agora, nesse momento epidemiológico que vivemos, há uma grande circulação do vírus e ele tem uma apresentação bastante variada. Então, a gente considera a notificação de uma forma mais sensível, né? Lembrar também, então, que a gente colocando aqui, relembrando, né? Na pessoa, paciente ou profissional, que não é contato de caso, são 2 ou mais os seguintes. E como a gente apresentou no quiz e discutiu um pouco ali no chat também, se a pessoa ela é um contato de caso confirmado, né? Por exemplo, eu sei que ontem eu trabalhei com uma pessoa que confirmou Covid e eu tive contato com ela. E eu, que sou o contato, 2 dias depois, alguns dias depois, apresento apenas um sintoma, eu só tenho tosse, ou eu só tenho coriza, ou eu só tenho dor de cabeça, esse um sintoma, junto com o fato de eu ser contato de um caso confirmado, faz com que eu me torne um caso suspeito. E então eu serei notificado como B972. Então, no critério de caso suspeito, para a pessoa que é contato de caso confirmado, basta apenas um sinal, o sintoma daqueles, para notificar a pessoa e considerar ela caso suspeito. Lembrando aqui que eu sei que às vezes pode gerar um pouco de confusão em meio a tanta fake news e tanta desinformação, é importante colocar que a notificação é diferente do caso confirmado. Então, quando eu atendo uma pessoa que fecha critério de caso suspeito, porque tem dor de garganta e dor de cabeça, por exemplo, e ela passou o tempo oportuno e está no tempo oportuno de fazer o teste rápido na UPA, e eu faço o teste rápido dá negativo, não reagente. Eu, no final do atendimento, eu continuo notificando esta pessoa como B972, pois ela é uma pessoa que tem critério de notificação, mas que não confirmou. Ela vai para o covidômetro compor um daqueles números de casos notificados. Porém, ela não vai compor os casos confirmados, pois
A partir da notificação, a vigilância epidemiológica, ela avalia os casos que conseguiram ser confirmados ou não. E isso, inclusive, nos ajuda a avaliar qual o percentual de confirmados frente aos casos notificados, até para a gente entender de que forma está e como está a sensibilidade dos nossos critérios. Então, basicamente isso, e é importante porque isso às vezes gera confusão, desinformação e muitas vezes, inclusive, acaba sendo palco para mais desinformação e mais fake news, né? Bom, então aqui eu trago esse algoritmo da página 5, que ele trata de como o serviço deveria se organizar para rastrear na entrada todas as pessoas para separá-las entre casos suspeitos e casos não suspeitos de Covid, e dentro da estrutura possível, que elas tenham fluxos de atendimento e salas de atendimento e caminhos de atendimento diferentes das pessoas que não estão com suspeita. Claro que o rastreamento na entrada, ele não visa classificar se a pessoa tem caso suspeito ou não, mas sim identificar apenas qualquer sintoma que possa ser, depois da avaliação clínica do enfermeiro, do médico, considerado caso Covid, suspeito de Covid ou não. Então, na entrada, eu deveria rastrear, tanto medindo a temperatura, como também tendo alguém que avalie todas as pessoas, né? Essa entrada, muitas vezes, às vezes com uma tenda externa, enfim, avalie todas as pessoas, perguntando para elas se elas iniciaram recentemente com algum daqueles sinais e sintomas relacionados à Covid. Então, se a pessoa ela refere febre, ou refere dor de garganta, ou refere alteração de olfato paladar, ela é uma pessoa que segue o fluxo para um paciente em risco de ter Covid. Entendido isso, a gente traz uma situação que é a questão da dor de cabeça. A dor de cabeça é sim e compõe um dos sinais e sintomas relacionados aos critérios para caso suspeito de Covid. Porém, a gente sabe que dor de cabeça, por si só, é um sintoma presente em uma variedade de outras situações, que não, inclusive, muitas vezes não tendo nada a ver com a Covid. Apesar de que a gente estudou e viu que a Covid em si não tem nenhum tipo de dor de cabeça especial. Inclusive, ela pode mimetizar cefaleias enxaquecosas, cefaleias que parecem ter caráter tensional. Bom, na entrada dessa policlínica, por exemplo, da unidade de saúde, uma pessoa com dor de cabeça, isolada, sem qualquer outro sintoma, pode ser considerada, talvez, numa discussão, numa avaliação clínica, uma pessoa sem risco de ter Covid. Então, isso que a gente traz aí, né, essa discussão, trazendo um pouco essa questão aí, como a gente tenta diferenciar isso no rastreamento, né? Da mesma forma, aqui eu vou retomar na página 10, vocês vão encontrar a questão do caso, o contato de caso confirmado, que coloca e frisa ali, né, onde eu destaco, que para o caso confirmar, o contato de caso confirmado, basta apenas um sintoma. Bom, e aquele paciente que não fecha critério, eu tenho uma página 17, que eu acho importante que vocês conheçam também, porque muitos pacientes também vocês vão atender e eles, às vezes, não fecham critério. Vocês estão frente, às vezes, a uma situação de uma rinite, por exemplo, né? Ou mesmo uma amidalite bacteriana. Nesse caso, essa página 17, ela orienta que, claro, de um modo geral, você vai manejar como você manejaria aquela condição, porém, a gente traz uma consideração que, em meio à epidemia, a gente acaba tendo, mesmo tendo critérios mais sensíveis, a gente acaba tendo uma certa parcimônia maior e acaba sendo mais conservador no que a gente orienta para essa pessoa em relação à restrição domiciliar e afastamento do trabalho. Pois a gente já acompanhou casos em que era clássico que muito provavelmente aquela pessoa
tinha uma rinite ou tinha uma amidalite bacteriana, mas depois se veio a confirmar laboratorialmente que era COVID. Então, se a gente pecar pelo excesso, e mesmo essa pessoa que não preencheu o critério, a gente manejar a condição dela da forma mais apropriada e orientar restrição domiciliar por 7 dias do início dos sintomas, a gente entende que é mais seguro nesse momento. É uma orientação que a gente dá através do protocolo. Aqui a questão da dor de cabeça reaparecendo, né? No caso, na avaliação, sintomas respiratórios e sintomas de COVID. Então, a partir daquele momento que o paciente passou pelo rastreamento, foi para o consultório, essa é a página 6 que vocês vão usar para avaliar aquele paciente. Então, essa página é muito importante, porque é onde está o algoritmo que nos ajuda a decidir se aquele caso é um caso suspeito ou não. Então, digamos que a gente tenha uma pessoa que tem dor de cabeça somente, sem outros sintomas respiratórios ou febre, de um modo geral, ela vai cair no mesmo lado da pessoa que não preenche critérios, que vai ser direcionada lá para a página 17 que a gente viu antes. É ali que vocês vão encontrar, então, a orientação de que mesmo esta pessoa teria, de forma conservadora, indicação de ficar 7 dias em restrição. Então, levantando um pouco isso para vocês. Aqui, essa página 9, ela é uma página também interessante, porque ela é voltada especificamente para o profissional de saúde. Então, da mesma forma, a gente tem as mesmas orientações para o profissional de saúde. Ele tem que ter 2 ou mais dos seguintes sintomas. Se ele não preenche critério, a gente vai ter, então, essa orientação, né, em relação à dor de cabeça também, que pode ser uma das condições que a gente vai manejar, orientando a ficar em restrição. Mas a gente vai usar o julgamento clínico para decidir, porque às vezes é frente a uma cefaleia tensional ou uma enxaqueca. Daí ele não, mesmo na página 17, lá que é a pessoa que não fecha critério, a gente talvez possa não precisar afastar ela 7 dias. Não sei se vocês me entenderam, né? Esse jogo que a gente traz dessa tomada de decisão. Ou seja, resumindo, a pessoa que não fecha critério, ela pode ser considerada uma pessoa que também merece um afastamento de 7 dias de restrição, pois a gente está frente a uma pessoa com sintomas respiratórios e febre. Mas se essa pessoa não fecha critério só porque ela tem uma dor de cabeça só, tem um sintoma, sinal e sintoma só, sem febre e sem coriza, nesse caso, talvez realmente não vale a pena afastá-la 7 dias. Então, basicamente, esse é o resumo da história. Vamos para o segundo quiz. Então, a primeira pergunta que a gente fez foi a partir de quantos dias do início dos sintomas, do D1, né, que a gente considera que no primeiro dia de sintoma já é o D1 da pessoa, é indicado fazer o teste rápido no caso suspeito, né? E atualmente a gente faz o teste rápido no caso suspeito a partir do D10 do início dos sintomas. É bem importante saber isso, porque muitas vezes na UPA os pacientes às vezes chegam antes do D10 do início dos sintomas. Então, esses pacientes não têm indicação de fazer teste rápido na UPA. Pode passar, Rô? A segunda pergunta é a partir de quantos dias do último contato com caso confirmado é indicado fazer o teste rápido no contato de caso confirmado sem sintomas. Ou seja, esse aqui é aquele caso que é o U079, né? Que é o paciente que é contato de um caso confirmado, mas não desenvolveu os sintomas. Nesse caso aqui, é a partir do D14 do último contato. Antes, a gente realmente fazia mais cedo esse teste, mas para tentar ampliar a sensibilidade dele, atualmente a gente só faz a partir do D14. Então, essa pessoa fica restrita por 14 dias e só depois a gente vai fazer o teste rápido. Pode passar? A outra pergunta é: qual o período ideal, desde o último contato com caso confirmado, para fazer o RT-PCR no contato de caso confirmado sem sintomas? É o mesmo caso do último, né? É o paciente que é o U079. Ele foi contato de um caso confirmado, mas não desenvolveu sintomas. Nesse caso, o RT-PCR dele é realizado entre o D5 e o D12 do último contato. Pode passar, Rô?
Essa pergunta aqui é aquele caso lá do primeiro quiz já, né, que é o paciente com febre e anosmia, que foi notificado como B972 e que iniciou com sintoma hoje. Hoje é o D1 dele. Quando é que ele vai fazer o RT-PCR? Até para vocês conseguirem orientar eles na UPA, né, de quando é que a vigilância, o LAMUF vai entrar em contato com eles para agendar esse exame. Entre o D3 e o D7. Ou seja, só a partir de sábado que alguém pode ligar para ele para agendar o exame. Não adianta esperar o contato antes, não adianta ir no centro de saúde antes. Tem que realmente aguardar o contato do LAMUF para agendamento do exame. Pode passar? Esse último aqui é para a gente discutir um pouquinho, inclusive, a respeito do novo tipo de teste rápido que tá, né? Um caso suspeito, que tá no D10, chegou na UPA, fez o TR. E apareceu com IgM reagente e o IgG não reagente. O que a gente vai fazer com esse paciente, né? Esse TR realmente tem que ser considerado como reagente, mas como o paciente já cumpriu os 10 dias de isolamento, se ele estiver assintomático, ele pode ser liberado. A gente não considera, na perspectiva da SARS-CoV-2, os anticorpos IgM e IgG como de fase aguda ou fase crônica. A gente já sabe que a dinâmica deles não é a dinâmica semelhante a de outros vírus. Então, até este presente momento, a gente considera que IgM reagente e IgG não reagente, ou IgM não reagente e IgG reagente, ou os dois reagentes. Em todos esses casos, a gente vai dar o teste rápido como reagente, como positivo, e o paciente realmente, se já tiver sintomática 24 horas, pode ser liberado. Pode ir lá. Perfeito. Obrigado, Fer. Vamos lá. Então, que a gente faz uma revisão em cima do que a gente viu, né? Então, os critérios para testagem de casos suspeitos com o RT-PCR. O RT-PCR deve ser coletado para que ele tenha uma melhor sensibilidade entre o D3 e o D7 do início dos sintomas, sempre contando o primeiro dia de início de sintomas como o D1, né? Importante colocar que o agendamento do teste, quando você notifica na UPA, ele é uma notificação que automaticamente gera a solicitação do exame pelo LAMUF. Você não precisa orientar o paciente a procurar o centro de saúde para agendar o RT-PCR. Basta notificar e orientar que ele fique em isolamento, visto que ele é um caso suspeito, e no período entre D3 e D7, ele receberá o contato do LAMUF, né, para agendamento da coleta, seja domiciliar, seja num dos centros de testagem que a gente tem nos 4 distritos. Se ele tiver qualquer dúvida, também a orientação é que ele procure pelo WhatsApp a equipe, né? Ele está em isolamento, ele não deve ficar circulando. Claro que qualquer sinal de maior gravidade, ele pode buscar um atendimento de urgência e emergência, seja na unidade de saúde que ele tiver mais proximidade. Mas, se ele tiver dúvidas em relação ao exame, ele contata diretamente a equipe. Também não deve contatar o Alô Saúde, é a equipe, mas ele também pode aguardar em casa, que ele vai receber o contato do LAMUF para coletar o exame e provavelmente será também, em algum momento, contatado pela equipe. Então, isso é bem importante. Não se deve, de maneira alguma, orientar o paciente a agendar o exame no centro de saúde, visto que você, notificando, automaticamente você já está solicitando o RT-PCR. No caso do teste rápido para o caso suspeito, a gente teve uma mudança, né, de agosto para cá, em que a gente considera o melhor período para realizar o teste rápido a partir do D10, do 10º dia do início dos sintomas, não mais no D7. Então, na UPA, o teste rápido somente deve ser realizado para a gente ter segurança se aquele resultado que vem não reagente é não reagente mesmo, a partir do D10. Isso é bem importante. Sobre os testes rápidos, IgM, IgG e IgA, o que acontece? O teste que a gente tem até então, ele é um teste que ele é uma soma do IgM e do IgG. Então, ele dá reagente para anticorpos totais ou não reagente. Agora a gente vai ter um teste que diferencia IgM e IgG, como a gente já tem exames laboratoriais em outros locais fora da rede, ou mesmo outros testes, que diferenciam IgG e IgM. E aí, a questão principal diz respeito à questão de que a gente não vai usar o IgM e o IgG
como forma da gente diferenciar a infecção ativa e inativa, recente ou tardia. Como a Fernanda explicou, não há uma mesma atividade de anticorpos como costumeiramente a gente é acostumado, né, a lidar, que o IgM ele significa uma infecção ativa, recente, e o IgG uma tardia. No SARS-CoV-2 isso não deve ser usado, pois isso não explica uma infecção e não confirma uma infecção ativa e inativa se eu tenho IgM reagente, por exemplo, e IgG não reagente. Eu posso ter uma situação clínica em que eu já passei pela COVID, estou lá no D14, no D20 e tenho IgM. Eu continuo recuperado, eu não estou transmitindo, eu não estou ativo. Eu não tenho IgG, que também não significa que eu não tenha imunidade. Então isso é bem importante, que isso gera muita desinformação. Para diferenciar a infecção ativa, inativa, recente ou tardia, eu vou avaliar o paciente em relação aos seus sintomas, ou contato com caso positivo, quando ocorreram e como ele está. De um modo geral, esses testes vão ter maior sensibilidade, os testes rápidos, após 7, 8 dias do início dos sintomas ou 10, 14 dias do último contato. A gente optou em Florianópolis em ampliar a sensibilidade desse teste, optando para fazer o teste rápido no caso suspeito, mesmo esse teste IgG e IgM, a partir do 10º dia, e no contato assintomático, a partir do 14º dia. Mais uma vez aqui, então, frisando para a gente fixar, não devemos diferenciar IgM e IgG, e sim considerar qualquer resultado, IgM positivo e IgG positivo, seja um ou outro estando negativo, ou os dois positivos, os dois reagentes, considerar o teste positivo. Existe uma nota técnica que traz a literatura que a gente se baseia para essa tomada de decisão, que justamente, então, vai discorrer sobre esse assunto. Ela está disponível lá no repositório do bit.ly do Covid-19, e se vocês quiserem também a gente vai reenviar para vocês. Em relação aos contatos, que não é o caso da UPA, porque a ideia é que na UPA a gente não atenda o contato assintomático, visto que é uma pessoa assintomática, não teria por que estar na UPA, mas que para que vocês saibam, né, a gente testa em Floripa, desde o começo, contatos assintomáticos, o que é um diferencial na resposta à epidemia que a gente tem, né? E esse contato assintomático, ele vai fazer o RT-PCR entre 5 e 12 dias do último contato com o caso confirmado e o teste rápido após 14 dias. A gente não vai testar o contato de caso suspeito, porque a gente não sabe se o caso índice suspeito confirmou. Então, a gente está falando de contatos de casos confirmados. Aqui, essa página, vocês encontram, é bem interessante, essa página 32, que ajuda também na tomada de decisão do profissional exposto. Quando e que teste ele vai, né? O profissional exposto no trabalho, é um caso suspeito, um caso confirmado, como reagir. Se o caso for confirmado e esse profissional continua assintomático, quando ele deve testar, e segue a mesma questão. Como contato assintomático, ele vai fazer o RT-PCR ou o teste rápido nesses prazos. Aqui é da mesma forma. E uma tabela na 44 que resume isso, né? Então a gente vai ter o quê? Nessa tabela a gente vai acrescentar uma informação, que depois a gente vai conversar, que é o fato da pessoa ter ou não tido ou não COVID confirmado. E a gente sabe hoje, então, usando os critérios do CDC americano, a gente separa a pessoa em mais ou menos de 3 meses, a gente vai conversar, mas o mais importante é o quê? Saber que se eu tive COVID uma vez, e se eu suspeitar clinicamente de COVID novamente, eu não vou fazer teste sorológico, teste rápido, e sim vai ter que ser o RT-PCR. E, então, como vai ser? No caso suspeito que nunca teve COVID confirmado, a gente tem aí o RT-PCR no tempo entre 3 a 7 dias e o teste rápido mais de 10 dias. Naquele que já teve COVID confirmado, a gente só vai fazer o RT-PCR entre 3 a 7 dias.
Já no contato sem sintomas, que não teve Covid confirmado, oportunamente a gente faz o RT-PCR entre 5 e 12 dias ou o teste rápido acima de 14 dias. Se esse contato de caso confirmado já teve Covid, ele vai fazer só o RT-PCR entre 5 a 12 dias. Vamos para o último quiz. Então, pessoal, nessa rodada a gente vai discutir um pouquinho a respeito da questão dos tempos de isolamento mesmo, né? Então, a primeira pergunta, ela foca em quanto tempo, qual que é o período indicado de isolamento de um caso suspeito desde o D1, que é o primeiro dia de sintoma dessa pessoa. E 3 pessoas acertaram. Nesse momento, a gente usa 10 dias a partir da data inicial dos sintomas, né? Então, é esse o tempo de atestado que a gente tem que dar para a pessoa, é esse o tempo que o termo de isolamento tem que ser feito para a pessoa, 10 dias desde o primeiro dia de sintoma dela. A segunda pergunta foca na questão de qual que é o período indicado do paciente com RT-PCR detectável de isolamento após o início de sintomas. Esse é exatamente o caso confirmado. Então, essa pessoa aqui também vai ficar 10 dias desde o início dos sintomas. Não é desde o resultado do exame, não é desde a coleta do exame, é desde o início dos sintomas. Continua sendo 10 dias. Agora, nessa aqui, a gente vai falar do paciente que é contato sem sintomas de um caso confirmado, ou seja, é o paciente que é o U079. Para esse paciente, o tempo de isolamento necessário, o tempo de restrição necessário, são 14 dias. Nossa, mas é mais tempo do que o do contato com sintomas, do caso suspeito? Sim, porque a gente tem que pegar o período de incubação inteiro, o período no qual é possível que a pessoa venha a desenvolver sintomas, que são os 14 dias. Então, se a pessoa é contato de um caso confirmado e está assintomática, a gente vai restringir ela por 14 dias da data do último contato. Passar para a próxima aqui, Ron. O paciente que é contato sem sintomas de um caso confirmado e apresenta um RT-PCR, ou seja, ele era um U079, foi testado com um RT-PCR e apresentou o RT-PCR como detectável, né? Mas ele não desenvolveu sintoma hora nenhuma. Essa pessoa é a pessoa que realmente vai ficar afastada por 14 dias, agora em isolamento, não em restrição, a partir da data do RT-PCR, na realidade. Está errado ali, agora que eu vi, que é da data do resultado do exame, né? Da coleta do exame. Não, Fer, nesse caso é do último contato. É do último contato mesmo. Ele é contato, ele tem um contato de caso. Então é 14 desculpa, dias. gente, não é um RT-PCR aleatório, né? Quando a pessoa faz um RT-PCR aleatório e ela não tem sintomas, a gente afasta ela por 14 dias desde a data que ela realizou. Nesse caso aqui, como ele é um contato sem sintomas de um caso confirmado, a gente considera que o vínculo epidemiológico dela, ou seja, quando ela adquiriu, foi no último contato com o caso confirmado. Então, são 14 dias da data do último contato com o caso confirmado. E o último ali, qual que é o critério clínico? Deve ser avaliado com o critério de alta da pessoa, do isolamento mesmo, né? E a gente usa atualmente 24 horas, sem febre, sem tosse, sem coriza e sem espirro. Perfeito. Obrigado, Fer. Então, vamos dar continuidade. Estamos já quase indo para o final. Então, revisando então os critérios de alta, como a gente comentou, né? A gente, nessa mesma mudança agora em agosto, seguindo os protocolos internacionais do Ministério, o isolamento do caso suspeito passa a ser de 10 dias, né? E os critérios de alta são 24 horas completos sem febre, sem tosse e sem coriza. Espirros também, né? De um modo geral, claro, a gente sabe que existe a tosse pós-infecciosa, por isso que a tosse também, na nota de rodapé do guia, vocês vão encontrar algumas descrições que ajudam clinicamente a diferenciar se aquela tosse a gente vai considerar um paciente ainda infectivo, né, com possibilidade de infecção, ou se é talvez um quadro mais clássico de uma tosse pós-infecciosa residual, né? Mas depois a gente vai conversar um pouco no pós-Covid como a gente lida com isso, né? Já no caso da pessoa que é contato sem sintomas, de um caso confirmado, ela vai ficar 14 dias de restrição, né? Diferente do isolamento, restrição eu fico em casa, isolamento eu fico no meu quarto, e ela vai ficar 14 dias da data do último contato com o caso confirmado. É mais tempo, como a Fernanda explicou, porque a gente vai lidar com todo o período possível de desenvolvimento de sintomas do vírus, né? E
a gente acrescentou no guia, alinhado ao protocolo do Ministério também, que se o paciente esteve internado, né, necessitou de internação, o tempo de isolamento dele é maior, gira em torno de 20 dias do início dos sintomas. Bom, aqui então essa página também bem importante para vocês, que é a página 9, que é como a gente maneja o caso que eu não vou fazer o teste rápido na UPA e que eu notifiquei, orientei ele a guardar o RT-PCR e depois ele vai para a atenção primária. Então, a gente vai orientar que ele deve ficar em isolamento por 10 dias do início dos sintomas, aplicar o termo de isolamento, explicar que ele somente vai sair de isolamento após completar 10 dias e de acordo com o resultado do teste, né? Porque normalmente é após 10 dias, mesmo que ele não tenha o teste, passou os 10 dias, ele estando sem febre, sem tosse, coriza, espirros nas últimas 24 horas. Para esse isolamento, muitos dos pacientes vão precisar de atestado. E a gente recomenda que se dê o atestado completo. O atestado é sempre uma decisão médica, mas a recomendação é essa, né? Que é a pessoa, já que ela tem necessidade de se afastar, e esse atestado é referente, a gente vai dar, claro, não se deve dar retroativo do atendimento ali da UPA, né? Mas a gente vai dar da data do atendimento tentando contar 10 dias aí da data do início dos sintomas. Se ela pode trabalhar em teletrabalho, não tem problema, se ela não está com o seu quadro clínico agravado, ela teria condições de trabalhar em teletrabalho. Mas se ela precisa de atestado, por quê? Porque se a gente não dá o atestado, ela vai ter que se deslocar para pegar o atestado na atenção primária, o que é totalmente desnecessário para ela, para todo o sistema, coloca em risco ela, além de ela estar circulando com o vírus por aí. A gente vai oportunamente também verificar os contatos domiciliares, se possível, e os próximos. Se possível, anotar no prontuário ou no campo observação da notificação. A gente sabe que isso nem sempre dá tempo, né? Depois essa pessoa vai ser investigada pela vigilância epidemiológica. E os contatos dela, a gente vai orientar para ela, olha, se você teve contatos, o ideal é que você fale para essas pessoas que elas devem ficar 14 dias de restrição. Não é isoladas no quarto, mas evitar sair de casa. E, se possível, a gente também aplicar o termo de restrição e até atestar essas pessoas, numa decisão clínica médica ali. Que é isso que a gente estava falando ali, de atestar muitas vezes. Orientar ela que se tiver dúvidas, sintomas, ela procure a equipe pelo WhatsApp. Hoje em dia, a gente tem toda uma questão dos WhatsApps das equipes, então é uma possibilidade de contato sem que ela saia de casa, e que se ele confirmar, como ele está aguardando, né, se ele confirmar o paciente confirmar a COVID, todos os seus contatos, mesmo que não tenham sintomas, serão testados. Essa página é uma página também que é interessante para vocês, que é a página 14, o que fazer frente ao teste rápido reagente. Como o teste rápido é feito no D10, provavelmente a gente já vai, né, avaliar essa pessoa, então, de um modo geral ali, se ela pode já sair do isolamento ou nem fazer isolamento, muitas vezes, né? No detectável, como manejar, também a página 12, o RT-PCR. Como avaliar, então, o paciente que é contato de caso confirmado, né? Que reforçando, então, que ele vai ficar 14 dias de restrição. E é importante que, assim, lembrando, né, que como ele é contato de caso confirmado, qualquer sintoma, apresentando mesmo que somente um, ele vai ser considerado um caso suspeito. E, nesse caso, a gente vai contar novamente, a partir do início dos sintomas, o isolamento dele, e daí vai testar com base no início dos sintomas, o D1. Então, digamos que ele esteja no D3, ou D5, do último contato, e ele apresente dor de cabeça. A gente vai dizer para ele que agora ele está no D1 e ele é um caso suspeito. Vai ficar 10 dias a partir desse, e todos os testes vão ser em cima da data do início dos sintomas, nesse sentido. Aqui também é uma outra página, que não é o caso de vocês na UPA, mas se a gente tem um teste rápido reagente num contato sem sintomas. Nesse caso, a gente vai notificá-lo para caso suspeito
E como ele está sem sintomas, ele vai ficar 14 dias de isolamento desde o último contato do caso confirmado. Vocês viram que são várias informações, por isso que a gente tem uma página para cada situação. É legal que vocês olhem o material, se familiarizem com ele, porque ele ajuda bastante a tomada de decisão. E se você está familiarizado a como usar ele, de um modo geral, a tendência é ficar mais fácil de localizar ali. Essa página 16 é se a gente pode liberar o paciente ou não. Então, digamos que vocês estão lá com um paciente que fechou critério de caso suspeito, está no D11, vocês testaram, optaram por testar, né? Porque já está no D11, é mais que D10, podia testar no D10 também, em diante, e deu o reagente. A gente vai para essa página, porque já passou o tempo de 10 dias de isolamento para o caso suspeito, e a gente vai ver, perguntar para ele, se ele tem febre, tosse ou coriza, espirros, a gente vai mantê-lo em isolamento, mesmo tendo passado os 10 dias, por pelo menos mais 3 a 7 dias e reavaliar. Porque se ele mantém um desses 3 sintomas, a gente ainda considera esse caso um caso com possibilidade de transmissão. No caso de vocês estarem frente a uma pessoa no D10 que deu teste não reagente, mas ela tem febre, tosse e coriza, espirros, de um modo geral, ela deve mesmo assim ficar mais um tempo afastada do trabalho. Por quê? Porque o teste rápido pode ser um falso negativo. Então a gente vai pecar por excesso, como a gente vem falando. Então, fique claro isso também. A mesma coisa se dá no PCR indetectável. Se eu fiz o PCR, está indetectável, e nesse caso a pessoa ainda apresenta febre, tosse ou coriza, eu ainda vou mantê-la em isolamento, pelo menos até o D10, porque no caso do PCR, se ela fez antes do D10, e reavaliar. Porque também a gente tem casos em que a pessoa tem Covid, mas o PCR pode ser indetectável. Infelizmente, a gente tem testes que não são tão simples de interpretação e tão fidedignos como, por exemplo, o teste HIV, que é positivo, negativo é negativo, e é isso aí. Nos testes de Covid, a gente não teve esse avanço nesse tempo de epidemia até então. Agora, são algumas páginas que são casos que podem começar a ocorrer, ocorrem comumente. A gente sabe que a pessoa pode fazer um teste rápido numa farmácia, ou mesmo fazer um teste de RT-PCR ou sorológico no laboratório, sem ter nenhuma indicação médica ou de profissional de saúde. E essa pessoa, às vezes, ela não vai ter nenhum caso de a gente conseguir localizar se tinha sintomas, se tinha contato com caso confirmado. Então, o que a gente faz? Se a pessoa que não tem sintomas, que não tem um vínculo epidemiológico definido, que não foi pedido o teste por um profissional de saúde, então a gente não sabe o que foi feito, ela dá teste rápido reagente, a gente vai considerar que o teste rápido, então, só seria positivo a partir do D7, né? Como a gente falou, a gente usa o D10 em Floripa, porque é mais sensível para evitar falsos negativos, mas no D7 provavelmente já poderia positivar, pecando por excesso a gente vai considerar o D7 e vai afastá-la, então, por mais 4 dias da data da realização do teste para completar os 10 dias. E a gente vai avaliar se ela está sem sintomas, depois do D10 ela está liberada. Da mesma forma, então, se ela fez um RT-PCR, do nada lá, quero fazer, não tem vínculo epidemiológico, não tem sintoma, nenhum profissional pediu, a gente vai considerar o primeiro dia de infecção, porque a gente sabe que o PCR pode estar positivo no primeiro dia, mas a gente não faz o PCR no primeiro dia, num caso suspeito ou num contato, porque a gente sabe que o melhor é fazer entre o D3 e D7, mas se ela fez, a gente vai considerar por excesso, né, com ser mais conservador. Nesse caso, a gente vai considerar o primeiro dia de infecção, a data do teste, e vai afastá-la por isolamento 10 dias da data do teste RT-PCR. Está lá no PAC para vocês darem uma olhada. A gente continua tendo um hotel para casos de isolamento que não conseguem se auto-isolar. Esse é o acesso ao hotel. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com a coordenação também. E, bom, só vou responder uma dúvida ali do chat,
a Fernanda já respondeu, desculpa. Bom, em relação aos casos que já tiveram Covid, então a gente sabe que está acontecendo e está começando a aparecer casos de reinfecção. Não são tão comuns, mas podem ser possíveis. A gente está usando o critério do CDC, que dá um ponto de corte 3 meses. Menos que 3 meses, a infecção de Covid é improvável, mais que 3 meses pode ser uma nova infecção. E como a gente falou, se mais que 3 meses e tem indicação de caso suspeito, porque já teve Covid, já passou 3 meses, mas está lá com febre, dor de garganta, a gente vai fazer o RT-PCR, vai notificar como caso suspeito, vai isolar, a mesma coisa. A gente não vai fazer é o teste rápido, certo? Lembrando que, se ela tem menos que 3 meses, mas ela está com febre e dor de garganta, provavelmente não é Covid. Mas mesmo assim, porque a gente está pecando por excesso, a gente vai orientar a restrição por 7 dias. Agora a gente vai entrar na síndrome pós-Covid. Vou dar uma introduzida e a Fer vai continuar. Mas basicamente é uma revisão do que fazer e ela vai muito ao encontro, principalmente, da gente evitar o sobrediagnóstico, o sobretratamento, ou colocar os pacientes que se apresentam com sintomas mais permanentes ou mais presentes, né, de Covid após a sua recuperação, evitar colocá-los numa seara de exames e explorações diagnósticas desnecessárias e que causam dano. Então a gente vai tentar ver qual o limiar que eu investigo e qual o limiar que eu tranquilizo o paciente, visto que a gente sabe que pós-viral, pós-infecções virais, são comuns alguns sintomas persistentes que são benignos e que tendem a melhorar com o passar do tempo. Mas a gente tem que estar atento em outras situações que a gente realmente vale a pena investigar. A Fernanda vai falar rapidamente e a gente encerra a nossa web. Só para complementar mesmo, assim, o que o Rô trouxe, né? Os sintomas estão, inclusive, elencados na página de síndrome pós-Covid, mediante a frequência deles, né? Ou seja, a maior ocorrência, a maior prevalência deles nos estudos apresentados até agora. Vocês vão ver que são sintomas bastante prevalentes e outras doenças virais também, né? O primeiro sintoma mais prevalente, que é aquele sintoma que vai durar mais que 3 semanas depois que a pessoa já teve, mas menos que 3 meses, inclusive, é a fraqueza, o cansaço e a fadiga. Passou de 3 meses é quando a gente realmente vai começar a investigar essa pessoa. Antes de 3 meses, a pessoa teve Covid diagnosticado recente, a gente vai tentar tranquilizar, descartar sinais e sintomas de alarme, baseado inclusive no PAC adulto, avaliar se tem algo a mais que a gente possa fazer assim. Pode passar, Rô. Os outros sintomas mais frequentes que a gente tem e que a gente precisa descartar outras causas mais graves são, por exemplo, a falta de ar, que mesmo em pessoas que tiveram casos leves no primeiro momento, ou mesmo pessoas que se apresentaram com formas assintomáticas, podem desenvolver condições de hipercoagulabilidade, depois, na sequência, 3 semanas depois do quadro, vindo a ter dor torácica ventilatório dependente, dispneia aos mínimos esforços, e a gente vai ter que descartar a TEP nessa pessoa. Agora, se é uma pessoa que tem uma dispneia, que é uma dispneia leve, só quando faz uma atividade física mais intensa, está com dificuldade de retomar as atividades de vida diária, e ficou internada às vezes, com necessidade de ventilação mecânica, com necessidade de intubação, essa é uma dispneia que pode ser uma dispneia realmente pós-Covid, que a gente não vai alardear o paciente por conta dela. A gente tem, inclusive, tentado fazer um acompanhamento na atenção primária, tentando com exercícios respiratórios, tentando envolver, inclusive, a fisioterapia, pensando daqui a pouco até no atendimento realmente junto com um profissional de apoio da atenção primária do fisioterapeuta, no apoio desses pacientes. Pode passar o próximo? Outro sintoma bastante prevalente, que acontece também em dengue, zika, chikungunya, que a gente tem que tomar bastante cuidado, são dores articulares e mialgia. O paciente pode não ter apresentado na fase aguda e pode apresentar depois nessa fase pós-aguda e crônica, né? E, em geral, é uma dor articular e uma mialgia que não se apresenta com artrite. Então, a gente vai dar preferência para analgésicos comuns, evitando anti-inflamatório nessas pessoas. Isso é o mais importante de tudo para eles, assim mesmo. Evitar medicalização excessiva e exames excessivos. Pode passar?
A dor torácica, que em geral no paciente, principalmente no paciente que ficou internado, pode ser uma dor torácica muscular, relacionada muitas vezes à costocondrite, e pode ser uma dor torácica realmente cardíaca. E aí o nosso papel vai ser realmente diferenciar isso, inclusive vocês na UPA, porque pode ser uma dor torácica cardíaca de uma miocardite, de uma endocardite, de algo mais grave mesmo, no pós-Covid. E a gente vai ser com o exame físico, com o eletrocardiograma, que a gente vai diferenciar isso se o paciente tem realmente sinais e sintomas de alarme. Pode passar o próximo, Rô? Tosse. A tosse é um dos sintomas mais relatados em síndromes pós-infecciosas, e no Covid não ia ser diferente. Ela pode ser tanto seca como pode ser com catarro. E o que a gente vai tentar utilizar como uma tosse, que é uma tosse característica da síndrome pós-Covid, é uma tosse que vem com um padrão igual ao anterior da fase aguda da doença, ou seja, ela não mudou de padrão. Se ela é uma tosse que mudou de padrão, opa, eu vou ter que investigar se esse paciente não é um paciente co-infectado, se ele não é um paciente que está tendo algum outro componente de maior gravidade. Se essa tosse vem diminuindo de volume, diminuindo de episódios ao dia, incomodando o paciente só em algumas ocasiões, a gente vai ficar mais com a hipótese realmente de tosse pós-infecciosa, tranquilizar o paciente, orientar que em torno de 2, 3 meses, e inclusive com exercícios respiratórios, ele vai melhorar. Em geral, os pacientes têm melhorado. Pode passar o próximo, Rô? E outro sintoma que a gente está diminuindo a prevalência dos sintomas, não é tão prevalente, mas costuma incomodar bastante o paciente, são as alterações de olfato e paladar. A alteração de olfato e paladar de uma síndrome pós-viral, em geral, são alterações súbitas, ou seja, o paciente deixa de sentir cheiro e deixa de sentir gosto de uma hora para outra. Não é uma alteração que o paciente melhora, piora, ou mesmo uma alteração que ele perde totalmente o cheiro, vai perdendo aos poucos o cheiro e de repente perde totalmente o cheiro. Alterações progressivas e alterações oscilatórias são mais relacionadas realmente a doenças do sistema nervoso central. Então, a gente vai ter que fazer uma investigação mais aprofundada. São esses pacientes que podem sim precisar de algum exame neurológico, mas sem dúvida nenhuma precisam pelo menos de um exame físico, avaliação de pares cranianos, avaliação de sistema nervoso central como um todo. Para os pacientes que têm uma alteração de olfato e paladar que são persistentes, que foi aquela alteração súbita mesmo, a gente pode recomendar desde a fase aguda treinamento olfatório e treinamento gustativo. A gente recomenda pelo menos 3 vezes ao dia, cheiros e sabores que a pessoa conheça, 30 segundos pelo menos, e se tiver associada à obstrução nasal, com mais de 3 semanas de duração, em alguns lugares se recomenda o uso da budesonida. Tem alguns lugares que, inclusive, contraindicam o uso da budesonida em menos de 3 semanas, porque pode piorar a progressão. Próximo. Dificuldade de memória e confusão mental. Tem sido um sintoma que, quando a gente fez a página do Covid, ele era um sintoma menor, mas que tem ficado cada vez mais prevalente. E o que a gente vai ter que diferenciar realmente é se essa confusão mental não é um delírio, não é algo do sistema nervoso central que precisa de uma atenção maior. Descartando isso, a gente vai realmente tentar tranquilizar o paciente, orientar ele que converse a respeito com os familiares, colegas de trabalho, a respeito das dificuldades que ele vem sentindo e observar a progressão. Se continuar a dificuldade de memória de uma maneira progressiva por mais de 6 meses, a gente vai começar a investigar outras coisas, inclusive demência. Pode passar, Rô? Nervosismo ou tristeza vem sendo um sintoma bastante relatado também, tanto pela questão da síndrome pós-Covid em si, quanto pelo isolamento necessário durante o período da fase aguda, quanto por conta da submissão a exames, quanto pela questão de contato com outras pessoas. Então, é uma coisa que tem sido bem falada também, né? E aí vem outros sintomas menos frequentes, mas que a gente tem que ficar alerta que podem estar relacionados também, né? Tontura, alteração do apetite, olho vermelho, dor de garganta, diarreia, síndrome seca, muitas vezes simula inclusive uma síndrome de Sjögren, boca seca, olho seco, mas esses são sintomas que realmente são bem menos prevalentes, mas que a gente tem que ficar de olho porque podem estar relacionados com um paciente que teve Covid e que mantém esses sintomas depois, ou que tem esse surgimento desses sintomas. Então, a gente vai excluir outras possíveis causas, excluídas outras possíveis causas, vamos realmente tranquilizar o paciente que pode ser relacionado ao Covid. Então, para a gente daí encerrando aqui outras questões, né? O que a gente tem usado de fatores de risco e de complicações. Então, idade maior que 60 anos, gestante, hipertensão descompensada, diabetes, doença cardiovascular grave ou descompensada, IMC maior que 35, doença respiratória crônica moderada grave ou descompensada,
doença hepática crônica, disfunção imune, como HIV com CD4 menor que 350, câncer, uso contínuo de medicamento imunossupressor, outras condições de imunossupressor e doença crônica com taxa de filtração glomerular estimada menor que 60. Só apresentar para vocês, a gente tem outras páginas no guia. Essa página trata de como lidar com o paciente com doença crônica, não é tanto para a UPA, mas é importante que vocês saibam, né? A gente tem um cuidado muito grande hoje em tentar entender que, de um modo geral, há uma possível outra onda, né, que não necessariamente ligada à infecção, mas à pandemia, que são dessas pessoas que têm doenças crônicas que abandonaram o tratamento, descompensaram suas condições, e a gente precisa ter um olhar para isso. E aqui, páginas sobre práticas de segurança, tanto em relação a como eu devo me proteger da Covid, como profissional de saúde, como a instituição deve se organizar. Então, a questão de monitorar os sintomas de Covid em você. Então, eu como profissional de saúde, eu tenho que estar atento. Qualquer sintoma possível de Covid, eu não devo ir trabalhar, avisar a minha chefia e avaliar. Temos a página 31 ali que pode nos ajudar. Praticar o distanciamento social, praticar a higiene das mãos, a higiene respiratória, usar adequadamente a máscara, manejar o fluxo de paciente dentro da UPA, que é aquilo que a gente comentou. A gente sabe que nem sempre a estrutura física permite isso, mas a gente vai tentar o máximo possível fazer esse fluxo, praticar um bom controle de infecção ambiental no local, como fazer limpeza, higiene de superfícies. Então, legal ler esse guia para entender. Qual equipamento de proteção individual eu devo usar para determinadas situações de atendimento, como colocar esse equipamento, inclusive com um vídeo que vocês podem acessar, como retirar ele com segurança, com um vídeo também, o que fazer antes de sair de casa, como fazer uma pausa com segurança. A gente sabe que esse é o momento mais arriscado, muitas vezes, o momento do cafezinho, o momento do lanche, o momento do almoço, do jantar, enfim, onde as pessoas estão sem máscara, próximas uma da outra, num ambiente e é onde acontece as possíveis contatos com o vírus, quando algum dos colegas está com sintomas ou está ainda pré-sintomático e vai vir a ter sintomas nos próximos 2 dias. E o que fazer ao sair do trabalho e chegar em casa? Há uma página sobre manejar o profissional exposto a caso suspeito. Aqui, essa página 31 nos ajuda a decidir se ele deve se afastar ou não do trabalho, se ele teve contato ou não, como foi. E os informativos de isolamento, de restrição domiciliar, era distanciamento, né? Agora de isolamento, o resultado do teste RT-PCR, o resultado do teste rápido e um guia de saúde mental para os profissionais de saúde. Bom, a gente encerra aqui. A ideia era essa, trabalhar um pouco em cima das questões clínicas, tentar alinhar as práticas. A gente está disponível para dúvidas. Essa sessão está sendo gravada e vamos disponibilizar em breve. Uma boa noite a todos.